O SPI é um antigo órgão responsável pela proteção dos povos indígenas, que acabou encerrando seus trabalhos por envolvimento e polêmicas, além de não ter resolvido os problemas dessa sociedade. Neste episódio de Os Povos Indígenas, falaremos sobre o Serviço de Proteção aos Índios, SPI. Sua fundação se deu em um período altamente crítico para os povos indígenas. Diversas frentes de expansão para o interior ao longo de todo o país faziam a guerra contra os nativos. Em meados de 1907, as disputas no interior chegaram às capitais e ao cenário internacional em tom de acirrada polêmica. O então diretor do Museu Paulista, von Ehring, defendia o extermínio dos índios que resistiam ao avanço da civilização, promovendo grande revolta em diversos setores da sociedade civil. Em 1908, o Brasil fora publicamente acusado de massacre aos índios. No século XVI, Congresso dos Americanistas ocorrido em Viena, Ribeiro, 1979, Carneiro da Cunha, 1987. Foi este contexto que deu origem ao Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, SPI-LTN, que visava tanto a proteção e integração dos índios, quanto a fundação de colônias agrícolas que se utilizariam da mão de obra encontrada pelas expedições oficiais, decreto número 8.072, de 20 de junho de 1910. Na base da unificação dessas funções estava a ideia de que o índio era um ser em estado transitório. Seu destino seria tornar-se trabalhador rural ou proletário urbano. Em 1918, o SPI foi separado da Localização de Trabalhadores Nacionais, Decreto-Lei número 3.454, de 6 de janeiro de 1918. Entretanto, mesmo com a separação, a premissa da integração pacífica dos índios continuou a basear a atuação do órgão. A política de administração dos índios pela União foi formalizada no Código Civil de 1916 e na Lei nº 5.484, de 27 de junho de 1928, que estabeleceram sua relativa incapacidade jurídica e o poder de tutela ao SPI. Esses dispositivos, entretanto, partiam de uma noção genérica de índio. Não foram formulados critérios objetivos que pudessem dar conta da diversidade de situações vividas pelos povos indígenas do Brasil. Além disso, a atuação tutelar do SPI foi permeada pelas mesmas contradições presentes na fundação do SPI-LTN. Por um lado, visava proteger as terras e as culturas indígenas. Por outro, a transferência territorial dos nativos para liberar áreas destinadas à colonização e à imposição de alterações em seus modos de vida. Esta situação foi chamada pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira de paradoxo da tutela, 1987. Estas contradições no tratamento da questão indígena se revelam também no próprio arranjo institucional do SPI, no âmbito mais abrangente do Estado. Em seu período de existência, o SPI circulou em vários ministérios. Entre 1910 e 1930, integrou o então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. De 1930 a 1934, o Ministério do Trabalho. De 1934 a 1940,
1939, o Ministério da Guerra por meio da Inspetoria de Fronteiras. Em 1940, voltou ao Ministério da Agricultura e posteriormente passou a integrar o Ministério do Interior Souza Lima, 1987, 1995 e 2002. A estrutura interna do órgão também refletia a proposta de integração dos povos e seus territórios. As divisões administrativas foram organizadas conforme as diversas fases de passagem do isolamento à civilização: atração, pacificação, sedentarização e nacionalização e integração. Esta estrutura, como destacam os especialistas, mantém semelhanças com aldeamentos missionários formados desde o século XVI. Oliveira Filho, 1987, Souza Lima, 1987. É possível dizer que o SPI foi formado em continuidade com premissas coloniais. Seu modo de atuação, formado a partir de doutrinas positivistas, incorporou técnicas missionárias, tais como distribuir presentes, vestir os índios e ensinar-lhes a tocar instrumentos musicais ocidentais. Os valores de bravura, coragem, calma e disciplina militar nas expedições pelos sertões ressoam as clássicas imagens do explorador e do bandeirante. O governo dos índios, conforme expressão da época, exigiria também uma boa formação científica e espírito de dedicação à causa pública. A produção de informações cartográficas e ambientais era fundamental para subsidiar as atividades de conquista e exploração comercial do interior. Além disso, a proposta de registrar minuciosamente as expedições acabou por contribuir com a formação da antropologia no Brasil e das coleções de cultura material indígena dos museus, no que o antropólogo Antônio Carlos de Souza Lima denominou de tradição sertanista, 1987. A formulação dessas concepções está ultimamente ligada à atuação do Marechal Cândido Rondon, 1865-1958, que foi o primeiro presidente do órgão e exerceu grande influência na condução e suas políticas ao longo de praticamente toda a sua história. Rondon não apenas concedeu, como levou à risca as posturas sertanistas. Sua prática indigenista se originou de sua atuação à frente da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, 1907-1915, na qual experimentou diversas das técnicas de relacionamento com os índios que posteriormente transferiu ao SPI. Por suas posturas e feitos, recebeu as maiores congratulações civis e militares oferecidas aos brasileiros. Em 1957, foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Nas primeiras décadas do órgão, o alemão Kurt Nimuldaju, 1883-1945, também se destacou ao longo de diversas expedições, produziu uma vasta obra fundamental aos estudos das populações indígenas de diversas regiões do país. Entre as décadas de 1914 e 1960, os irmãos Vilas Boas ficaram famosos por suas expedições no Brasil Central. Estiveram à frente do processo de pacificação do Chavante e da concepção, implantação e gestão do Parque Indígena do Xingu. A proposta concebida por eles em 1952, entretanto, previa limites muito maiores fora do parque e acabaram sendo circundadas por cidades, pastagens e plantações de soja que ameaçam seriamente a vida dos povos indígenas que nele habitam. A partir da década de 1940, após a instituição do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, SNPI, decreto número 1794, de 22 de novembro de 1939, antropólogos destacados passaram a atuar na formulação das políticas indigenistas brasileiras. Heloísa Alberto Torres, Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de Oliveira, Eduardo Galvão, entre outros, tentaram levar ao SPI as premissas antropológicas da época, questionando os cânones e práticas sertanistas. Embora considerassem inevitável
a integração dos índios à sociedade nacional, defendiam que o órgão indigenista não se comprometesse a estimular este processo. As discussões que propunham estavam em consonância com o debate latino-americano internacionais mais amplos realizados no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, que em 1957 promulgou, através da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a Convenção número 107 sobre a proteção e integração das populações indígenas e outras populações tribais e semitribais de países independentes, que apenas foi ratificada pelo Brasil em 1966, decreto número 58.824. Embora a história do SPI tenha sido marcada pela influência de figuras proeminentes e comprometidas com o destino dos povos indígenas, sua atuação não era a regra. Permanentemente carente de recursos, o órgão acabou por envolver de militares e trabalhadores rurais que não possuíam qualquer preparação ou interesse pela proteção aos índios. Suas atuações à frente dos postos indígenas de todo o país acabaram por gerar resultados diametralmente opostos a essa proposta. Casos de fome, doenças, depopulação e escravização eram permanentemente denunciados. No início da década de 1960, sob acusações de genocídio, corrupção e ineficiência, o SPI foi investigado por uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. O processo levou à demissão ou suspensão de mais de 100 funcionários de todos os escalões. Oliveira e Freire, 2006, 131. Em 1967, em meio à crise institucional e ao início da ditadura, o SPI e o CNPI foram extintos e substituídos pela Fundação Nacional do Índio.